Fala galera, e aí, tudo certo? Tá acompanhando a saga da reprodução viral? Vamos para a última parte. Olha só, nós estamos aqui na parte 3, fazendo uma retrospectiva rápida. Nós vimos na primeira parte a diferença entre o ciclo lítico e o ciclo lisogênico. Na segunda parte, eu te mostrei detalhes do ciclo lítico, passo a passo, todas as etapas, a penetração do vírus, a adsorção, a montagem de novos vírus, a lise, tudo foi mostrado aqui. E agora nós vamos para a última parte, que é explicar como que o vírus faz um ciclo lisogênico de reprodução. Então, vamos lá. Eu peguei como exemplo aqui o famoso HIV, o vírus que é responsável pela tão famosa doença AIDS, Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. É um vírus capsulado, é um vírus que tem uma capa, uma membrana, é um vírus que tem um capsídeo, é um vírus que tem RNA como material genético e é um vírus que tem uma enzima especial, né? Que eu acho que todos vocês, eu imagino que vocês conheçam, que é a famosa transcriptase reversa, que é uma enzima que faz uma transcrição ao contrário. Você lembra disso? O que é uma transcrição? É quando o DNA produz RNA. Uma transcrição reversa, ao contrário, é quando o RNA produz DNA. Isso não é uma coisa comum, isso é algo particular daqueles vírus que são chamados de retrovírus, vírus que apresentam a enzima transcriptase reversa, que vai ser o caso desse vírus aqui. Então acompanha comigo, tudo começa com a adsorção. Olha lá, vem o HIV, as proteínas presentes na capa do HIV, na cápsula, ela vem e se fixa em proteínas presentes na membrana plasmática do linfócito T. É uma proteína chamada proteína CD4. O vírus da AIDS usa essa proteína para poder se fixar e fazer o que a gente chama de adsorção. Feito isso, eu quero que você repare no esqueminha as fitinhas em verde, que representam as moléculas de RNA. Eu fiz essas bolinhas em amarelo, que representam a transcriptase reversa, né? E aí o que vai acontecer aqui é que o capsídeo ele vai entrar literalmente no ambiente celular. Repare aí, olha lá, nós temos uma penetração. O capsídeo é colocado no citoplasma da célula, esse capsídeo é destruído e as moléculas de RNA, como a transcriptase, ficam soltas no citoplasma. Tá aqui. Uma vez soltas, nós temos aqui o RNA, representado com a bolinha amarela, que é para simbolizar a transcriptase. E a transcriptase, então, a partir dessa fita de RNA, começa a sintetizar uma cadeia, uma primeira cadeia de DNA. Então, eu coloquei aqui para poder representá-la, né? O vermelhinho, que representa uma cadeia que nós estamos chamando de cadeia complementar. Mas a gente sabe que o DNA é feito de cadeia dupla. Então, o que acontece? A partir dessa cadeia complementar que foi produzida, nós vamos produzir a outra cadeia, para poder formar a fita de DNA da forma que nós conhecemos. E aí o DNA, então, olha lá, está aqui, passa a ser produzido. Professor, e o RNA? O RNA nessa altura do campeonato foi destruído. Agora nós, do RNA viral, nós temos um DNA viral. Esse DNA produzido, ele vai ser levado até o núcleo da célula e vai ser integrado ao DNA da mesma. Nós vamos misturar o DNA viral com o DNA celular. Isso é feito por uma enzima principal chamada integrase. Olha o que vai acontecer. Tá vendo? O que está em azul representa o DNA humano e o que está em vermelho representa o DNA viral, produzido a partir do RNA viral. E aí esse pedaço de DNA viral misturado com o DNA da célula é chamado aqui de provírus. Professor, posso chamar de prófago, como nós fizemos lá naquela introdução na parte 1? Lógico que pode. Mas nesse caso aqui, a gente acaba tendo esse nome em maior destaque no vestibular do que o termo prófago. Tranquilo? Então tá aí o termo provírus. Feito isso, pessoal, o que vai acontecer? Repare aqui, ó, o DNA viral, num dado momento, começa a se manifestar. O que é se manifestar? Ele começa a sofrer transcrição, começa a produzir novas moléculas de RNA viral, o que sinaliza que o vírus que estava no estágio dormente, estava aqui, com seu DNA misturado com o DNA da célula, ele vai começar a querer sair da célula.
ele vai começar a querer entrar em estado lítico. E aí ele começa a produzir moléculas de RNA. Essas moléculas de RNA, algumas ficam no citoplasma soltas, outras começam a passar nos ribossomos do linfócito T. Aqui, ó, passando no ribossomo, nós vamos começar a construir proteínas para poder formar um capsídeo. Vamos produzir novas transcriptases reversas e vamos conseguir com isso, ó lá, juntar o capsídeo com o RNA e a transcriptase. E aí a gente consegue formar dentro da célula o que a gente chama de nucleocapsídeos, que é a junção do capsídeo com o material genético mais a transcriptase. Você fala, mas professor, o vírus não é capsulado? Tá faltando a cápsula. Aquele esquema inicial tinha aquela capinha. Nós não temos que formar a capa? Temos. O que vai acontecer? Algumas moléculas de RNA formadas, elas vão passar lá no retículo endoplasmático granular. E no retículo endoplasmático granular, olha o que vai acontecer. Nós vamos aqui começar a ter produção de proteínas virais dentro do retículo. Essas proteínas produzidas no retículo são enviadas para o complexo golgiense. O complexo golgiense empacota essas proteínas virais, lança as mesmas lá para a membrana plasmática, está aqui na membrana. E aí veja o que acontece. Ó, um monte de proteína na membrana, tá ali. E aí vem o nucleocapsídeo nesse pedaço da membrana, ó lá, se junta, fecha, sai e você tem um novo vírus formado. Percebeu como é que é o negócio? Percebeu que a grande diferença do ciclo lítico para o lisogênico foi que no lítico a coisa foi direta e no lisogênico a gente misturou o material genético do vírus com o material genético da célula e ele ficou no estado de dormência até que num dado momento, por estímulos N, ele passou a produzir RNA de novo e a construir novamente novos vírus até abandonar a célula. Espero que você tenha entendido, espero que essas aulas todas, essas 3 partes tenham sido muito úteis para você. Faço votos para que você acerte essas questões no vestibular, tenho certeza que elas vão aparecer e tenho certeza que essas aulas vão ser um diferencial na sua prova. Tá bom? Foi um prazer ter você comigo, espero que você seja sempre um aluno nota 10. Um abraço, pessoal!